Eu vou me perder, vocês vão ver que vai trocar a pessoa. Acho que tem o sangue italiano que fala assim. Mas vou tentar chegar ao Berenstain, que começou dizendo que tinha 40 anos. Ao mesmo tempo, nós estávamos juntos em 88, lá na Índia. Singularmente ele não se lembrava, mas em algum momento eu fui agraciado com a bênção de tocar os pés do Avatar, e ele estava do meu lado, uma hora, um darshan. Darshan é a visão da divindade. E quando eu o fiz, que levantei, o Berenstain disse para mim: olha, ele estava com a mão na sua cabeça. E aí eu gravei ele, não esqueci nunca mais, aquele lourinho. Bem, eu não sei quem marca o tempo. Eu já tenho 10 minutos? Silêncio. Vamos fazer o seguinte: divida o meu tempo em 3 etapas. Uma, eu vou homenagear algumas pessoas que são muito importantes para mim e são raízes, são fundamentos da organização Satya Sai Baba no Brasil. 2, segundo tempo, eu vou falar da minha experiência, como a Ada disse, é importante a experiência. E terceiro, o tema é a entrega do ego. Uau. E como eu estudo ego desde os perdido tempo, eu vou tentar dessecar para vocês a minha experiência com ego. Então eu vou fazer como o Marcelo: olha, estou falando do Willington, estou falando das experiências do Willington. Se eventualmente acontecer de alguém ter a mesma experiência, qualquer coincidência é mera semelhança, ou qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? Então, por que eu vou falar nesses primeiros minutos? Eu sempre abro o que eu faço com o Sai Gaya. Tudo que eu faço, inclusive em canais, eu abro sempre com o Gaya. Mas eu estava com uma dúvida, aquela dúvida que todos relataram aqui: será que dá para mim fazer o Sai Gaya? Será que não dá? Afinal, Índia, estava lá na dúvida. Aí a Adinha chega, esquivou uma fotografia e tal. E a fotografia veio para mim. E quando ela chegou na minha mão, essa daqui, Sai Baba está com um dedinho. Como é que eu faço, meu Deus? Eu tenho que... É um pedestal? É um pedestal? Pronto. Aí, Sai Baba estava com esse dedinho assim. Aí eu voei. Por quê? Na minha primeira interview, quer dizer, entrevista com Sai Baba, em 10 de janeiro de 1988, ele me deu um cascudo aqui, e quando eu, que era alopradão, virei achando que alguém tinha sido muito grosseiro e me dar um cascudo num ambiente sagrado, ele estava, ele era baixinho, estava assim para mim, dizendo: cale a sua mente. Quando eu vi essa foto assim para mim, que estava naquela dúvida se deveria ou não fazer o Gaya, eu percebi que ele dizia: cale a sua mente. Aí quando eu virei a foto, estava o quê? O Sai Gaya que eu queria fazer. Então, quando você se relaciona com Deus, quando nós estamos na conexão, todos os indícios são muito importantes para lhe revelar que você está na conexão com Ele. Então eu vou fazer o Sai Gaya. Claro. Passa no microfone. E onde é o microfone? Onde é o microfone? É que eu tenho uma voz muito alta, daqui a pouco vocês não vão ver. Satya
Dhammasava Prachodayate. Om Saishwaraya Vimahi Satyadevaya Dhimahi Dhammasava Prachodayate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bem, outro indício, esse foi um. O outro indício foi que chegou uma senhora muito simpática, eu e Verônica, e ela disse: Willington, eu me lembro de você, e nós estávamos num congresso em Minas Gerais, e você e o professor Hermógenes, meu pai de coração espiritual, eu fui órfão, um garotinho, e fui acolhido por ele no colégio militar, eu sozinho, né, minha mãe não podia ir comigo, tinha atividades, e naquele tempo criança podia sair sozinha de casa. Então meu pai e eu o tratava assim, e ele tratava assim, e a esposa dele chegou a dizer para minha mãe que ela que era minha mãe, e não. Aí minha mãe disse: se é. Bem, o indício foi que ela disse que nós estávamos juntos nesse seminário, e nós estávamos numa mesa redonda comigo. Eu sei que eu estava com ele, mas não me lembro direito o que nós tínhamos que fazer. Sei que ela disse para mim: você não se lembra não que ele dava tapinha no seu rosto? Ele era muito amoroso comigo. Aí eu disse: fiquei me lembrando. Logo depois quem vejo, o meu sobrinho. Aí o meu sobrinho, aí eu começo a pensar no meu pai, começa a vir milagre, mas claro, o professor Hermógenes inunda o meu coração de amor. E depois a minha irmã Ana Maria, eu encontro. Então não tinha jeito, não era mais indício, era uma realidade. Eu não podia deixar de citar para vocês que o meu pai, né, o professor Hermógenes, foi quem Sai Baba escolheu para trazer para o Brasil a organização Satya Sai, ou seja, não só a organização, mas a sua mensagem, as suas atividades, enfim, tudo aquilo. E a minha história então começa exatamente dessa forma, e eu então estou homenageando o meu pai, cuidava muito de mim, era muito exigente, rigorosa pra caramba, era a esposa dele, né? Mas ficava em cima de mim, que era filho dela. E estou homenageando na pessoa da minha irmã Ana Maria, que eu não sei onde ela está aí, e no meu irmã, e no meu sobrinho, a presença do meu pai, né? Que consciência não desintegra, que a gente chama consciência de espírito. Consciência não se desintegra, permanece eterna, transita por milhões, olha uma afirmação que eu estou fazendo, transita por milhões de encarnação, para nós que adotamos essa corrente reencarnacionista. Então eu estou falando isso, né, e respeitando naturalmente os irmãos e irmãs que estão presentes, que não aceitam isso. Mas para quem tem essa visão, são milhões, não é 10 encarnações, 15, não, nós viemos gramando desde mineral. É um processo evolutivo que a consciência suprema, ela se individualiza em todo esse processo. Ela permeia. Quando a gente estuda as mensagens de Swami, ele expressamente diz: permeia tudo no universo. Tudo inclui minerais, vegetais, seres humanos, anjos e outros seres que são de outras dimensões. Então, feita essa homenagem, aí eu vou dizer igual o Marcelo: agora eu tenho que fazer a síntese, né? A gente tem que conseguir
sintetizar os nossos 40 anos. Bem, eu conheci Sai Baba em 1985, eu tinha 46 anos, fazem 38 anos. Então, se alguém calcular aí, vai dizer, o cara é velhinho mesmo. Enxuta ainda, tá? Eu estou tentando ser arado. Bonito. Bem, vejam como ele surge na minha vida. Bem, primeiro, eu não me identificava como Sheard. Desde criança, que é onde eu ia e que encontrava pessoas espíritas kardecistas, pessoas que seguiam religião afro-brasileiras e que eram videntes, e pessoas que eram cristãs de outras religiões, mas que também tinham dom de vidente, que diziam, como eu era um menino órfão, tinha sempre um velhinho que tomava conta de mim. Só que eu não sabia quem era esse velhinho. Eles descreviam, mas diziam, olha lá do Oriente. Aí eu achava que tinha um turbante logo. E para nós, da minha geração, quando falava indiano, a gente achava que tinha turbante. Então ele estava comigo, me acompanhava, e eu vim saber que era Sheard depois de conhecer Sátima. Porque é a mesma consciência plena, suprema, encarnada em corpos, e fez questão de, eu acredito, de explicitar isso de uma clareza muito grande, que vocês fossem aplachantes, e nas mensagens dele, ele expressamente deixou claro que ele ocupou o corpo de Sheard de Sai Baba. Não, até as mensagens são idênticas. Então vejam, eu tinha uma ligação com o tal velhinho que eu não sabia quem era. Aí chega em 95, o meu pai foi à Índia, ele sempre levava todos os anos grupos de devotos à Índia, ou de não devotos, pessoas que ainda não conheciam. E em 1985, eu tive duas fases muito difíceis na minha vida, né? Quando eu fiquei órfão, que foi na data do meu aniversário, quando eu fiz 10 anos, fiquei órfão de pai, e a outra fase muito difícil foi essa, e eu fiz uma opção errada na vida, e paguei um preço caríssimo, que fazia parte então da minha estrutura evolutiva. Eu tinha que aprender daquela maneira, e a gente às vezes aprende da maneira mais dura, que é para nos despertar. Então eu vinha, dava coice até de sombra na parede, né? Eu vinha, e quando eu fui pegar o ônibus, um ônibus parou na minha frente, salta do ônibus, meu pai e minha mãe, e ele já foi, né? Eu me abracei a ele, ele foi logo me dizendo, Wellington, eu vim da Índia e meu filho, eu estava com Sai Baba e eu fiquei com cara de tacho. Eu não sei como é cara de tacho, mas eu estava com essa tal cara de tacho. Por quê? Porque ele disse, você não conhece Sai Baba, meu filho? Eu se perdeu a encarnação. Você está muito atrasado. Ele dizia isso para um cara que vinha desde os 13 anos, envolvido, estudando, que eu estudava pra caramba, né? Eu gostava de estudar a mente humana, principalmente CIDs, essas coisas me interessavam muito. E eu e meu pai estávamos em escolas de parapsicologia. Ele também gostava, ele era curioso, gostava de perceber fenômenos, tanto que ele teve dificuldade de aceitar Sai Baba como alguém que era diferenciado, porque no Brasil o que tinha de pessoas fazendo, ele diz isso na introdução ao Homem dos Milagres. Então vejam, ele diz isso, eu olhei e disse, mas meu pai tão carinhoso disse que eu já perdi a encarnação assim, só você não conhece quem é esse cara tão importante. Porque para mim, que lia muito, que fuçava a biblioteca, que tinha lido a Índia Secreta, eu achava que sabia quem eram todos os grandes gurus. Então, fui para casa, e aí ele disse assim para mim, daqui a pouco, daqui a 1 hora, eu estou lá na escola de parapsicologia dando uma palestra sobre Sai Baba, já que você não sabe nada, vai lá, se livro. Aí eu fiz assim para ele, mas dentro, não vou nada.
Aquela coisa. Mas não vou, né? E não fui. Só que Sai Baba não aceitou isso. Então, naquela madrugada desse evento que eu estou lhes contando, Sai Baba aparece no meu sonho. Desse jeito aqui, né? Com esse cabelão, com a roupa e tal. Ele surge e olha assim, eu estava ali onde está Marcelo dormindo. Aí ele olha assim para mim e fica me olhando. Aí eu, esse é Sai Baba, né? Estou lhes relatando porque eu sei exatamente até hoje. Esse é Sai Baba. Aí ele fez assim e foi embora. Aí eu disse, caramba, estou mesmo ferrado. Porque ele mal olhou para mim e já foi embora. Aí eu saí correndo atrás dele e estou correndo até hoje. O que aconteceu comigo? Se eu nem conhecia ele, não sabia como era a aparência dele, não sabia nada a respeito nem de nada dele, e eu mesmo no sonho dizer, esse é Sai Baba, já causou perplexidade para uma pessoa que pesquisava fenômeno psíquico como eu, que vivia feito um rato pesquisando fenômeno psíquico. Eu não sabia nem que eu era famoso. A Regina que disse, olha, cara, tu é top. Ela teve um espaço onde ela convidava pessoas que sabiam das coisas, e ela ligou para mim falar sobre anjos e elementais, e eu, em vez de falar sobre anjos elementais, disse para ela que eu falava sobre Sai Baba. É uma história que depois ela conta para você. Mas eu não sabia que eu era um cara que estava no mercado. Eu era muito fechado, só andava de branco, não falava com quase ninguém, vivia no silêncio, só fazendo pesquisas internas e externas. Bom, eu acordei, levantei, fui ao trabalho, depois deu a hora do almoço, eu corri para o restaurante vegetariano, aonde o meu pai, depois da parte da manhã da academia, ele se dirigia com a minha mãe para almoçar lá. Era uma mesa comprida que eles escolhiam, e ficava aquele monte de alunos da academia e professor, todo mundo queria ouvir, né? Então eu fui correndo para lá, mas não era para almoçar, era para dizer para ele que eu tinha sonhado com o tal de Sai Baba. Na vinda eu passei pela Cinelândia, e na Cinelândia tinha uma feira de livros, e no estande da editora Record estava o livro Homem dos Milagres. Eu vinha passando, olhei, é o cara. Comprei o livro. Aí é que fiquei mais perplexo. Eu tinha certeza que aquela fotografia daquele homem era aquele homem que vinha no meu sonho. Aí estou todo feliz, né? Cheguei no restaurante, o meu pai estava sentado. Aí, a todo apressado, cortei a conversa dele. Eu disse, olha, tem um negócio para lhe dizer. Sonhei com Sai Baba. E ele vira para mim, ele era muito brincalhão, ele era demais, mas ele não brincou, mas disse para mim assim, ninguém sonha com Sai Baba. Ora, para mim, que vinha de arte marcial, que era belicoso pra caramba, e meu pai extremamente amoroso, dizer na frente de todo mundo que eu não sonhei, eu fui um pouco grosseiro. Eu disse, o sonho é meu, como é que o senhor vai dizer que eu não sonhei? Aí meu pai me olhou assim, com um olhar muito carinhoso, e depois fez uma cara, sabe uma cara de menino chorão? E disse assim, puxa, eu conheço o Sai Baba há tanto tempo e eu nunca sonhei com ele. E você não sabe nada dele já. Aí ele continuou. Ninguém sonha com Sai Baba, meu filho, porque ele mesmo diz que não é sonho, é a presença real dele. E você não sabe nada dele. E ele vai para você e não vem para mim. Aí eu olhei para minha mãe, ela estava emocionada, e ela gostava muito de mim, tinha lágrimas nos olhos, e disse assim para mim, olha filho, nós vamos fundar um centro Sai Baba, e eu sei que você é advogado, naquela época eu exercia essa profissão,
e ela disse, você vai fazer o primeiro estatuto do centro. Aí eu pensei, não conheço o cara, mal vi e já me deram trabalho. Estou falando assim porque, como ela disse, o jogo da mente, né? Os pensamentos que surgem não estão no nosso controle. Estamos reagindo aos eventos externos. Bem, aí ele já apontou ali os 10 minutos. Aí eu vou pular. Feito isso, uma moça que tinha ligado para mim para fazer uma palestra sobre ocultismo, sobre eventismo, e que eu disse para ela que não faria tal palestra porque e ela tinha um espaço maravilhoso, e foi lá nesse primeiro espaço que nós demos as primeiras aulas de educação em valores humanos. A dona Ofelina, que eu também reverencio aqui, que foi a primeira pessoa no Brasil a dar aulas de valores humanos. Ela estava no México, então ela tinha estado na Índia, Sai Baba tinha curado um câncer que ela tinha na boca, enfim, é uma história grande. Essa senhora, e foi nesse espaço, essa pessoa, que eu não vou lhes dizer quem é. Essa pessoa um dia virou para mim e disse, Willington, tempos depois, ela diz assim, Willington, eu fiz o seu horóscopo. Eu disse, olha, eu nem pedi, não dei a ela a data de aniversário. Aí a tal pessoa disse assim, mas eu vou só falar para você o seguinte, eu não sei a linguagem astrológica, não sei mesmo. Não eram duas coisas que nunca me interessaram na vida. Extraterreno, disco voador e negócio de astrologia, porque eu só gostava de fuçar a mente humana. Até hoje ainda gosto. Inclusive, durante 20 anos eu fui psicoterapeuta. Bom, aí o que acontece? Ela diz para mim, as conjunções, sei lá como é que se diz, na linguagem astrológica e tal deles, indicam que se você ficar no Brasil, isso em 87, você vai ter um acidente que é muito... na verdade ela quis dizer que eu poderia morrer, mas ela está pior aqui. Eu disse, então vou para a Argentina. Ela, na Argentina você também vai sofrer esse acidente. Aí, eu vou para o Peru, também vai sofrer esse acidente. Aí onde eu posso? Na América do Sul não pode. Eu disse, então, eu não gostava muito. Então eu vou para os Estados Unidos, também, lá. Então eu vou para a Ásia. Ela disse, para a Ásia já dá. Para a Índia, lá. Olha quem me levou para a Índia. Porque, embora nessas alturas, em 88, eu já era presidente interino, porque o presidente era Luiz Coutinho Alves, mas sofreu um infarto na frente do altar. E eu fui presidente interino do centro e presidente interino da primeira diretoria da Organização Satyasai do Brasil. Eu e o Aloysio, com um grupo distinto, e Leonardo, que fundamos a organização, que é essa daqui. Então eu participei da primeira diretoria durante o período em que o Aloysio estava se recuperando do problema de coração, porque eu não quis que ele saísse. Ele disse, ele deu o coração de não fica, sai babá, ajeita tudo e tal. Bem, aí eu, rapidinho, fui à Índia em 88, em função dessa dica e cheguei lá no dia 10, cheguei antes, a Heloísa também estava, a Heloísa Quinteca, e no dia 10 de fevereiro nós tivemos uma interview com o Sai Baba. Foi nesse interview que eu não tinha experiência nenhuma com ele, zero experiência, né? Lá no Ashram, eu já fazendo palestra, eu já estava difundindo, porque o meu pai era muito convidado. Ninguém no Brasil sabia, muito pouca informação sobre o Sai Baba. Então meu pai era muito convidado, porque ele não podia estar em 3 lugares, 4 ao mesmo tempo. Ele dizia, vai você, Willy. Então eu tive que ir a toque de caixa, passar, né, as mensagens do jeito que elas vinham e tal. Então quando eu cheguei em 88, que nós fomos chamados ao Ashram para interview, na hora da interview, olha, o que eu vou lhes revelar é minha experiência pessoal em 1988. Pode ser que depois, antes de Sai Baba ter deixado o corpo, tenha sido diferente. Mas em 88 não era.
E até 93, quando eu fui a outra vez, 90, 93, não era. Se você fosse para uma interview, quando dizia, nós ficávamos na varanda, aguardando o Sai Baba fazer o darshan. Quando ele mandava, todo mundo corriam para a sala. Eu estou lhes dizendo a verdade. E era um corre para a sala. Não sei se entre vocês lá, mas era assim, sim. Se tivesse nu, então, quando você olhasse, ele já estava lá. Então, eu não tinha essa prática e eu vinha muito disciplinado, porque eu estudei no colégio militar, na escola. Então, eu seguia rigorosamente. Eu não ia sair correndo, não ia fazer nada disso. Então, eu fui o último. Então, quando eu cheguei na sala, a sala já estava lá, cheia, dos brasileiros e estrangeiros que haviam sido convidados. Fiquei na porta, eu era o último. E fui na porta, eu estava lá distraído, pensando, puxa vida, perdi uma grande oportunidade de sentar lá perto dele, na cadeira dele. Aí ele viu um cascudo no Sahasrara, né? Esse chakra aqui. Fez assim, toque. Aí, o meu leão, quem fez isso no ambiente sagrado? Quando eu viro o rosto, aí está, né? Aqui, ele me rindo, só que aqui ele está sério, mas ele ria para mim bem. Eu sou alto, eu não sou o Carlos Henrique, mas sou alto. Não, o Carlos Henrique é maior que eu. Mas ele fez assim para mim, né? E foi lá, sentou na cadeira dele um tempinho, e depois, sem começar a entrevista, ele voltou de novo. Quando voltou, chegou no meu rosto, aí foi embora para outra sala, né? Saiu. Aí uma senhora portuguesa disse para mim assim, ai, como eu queria ser você, apanhaste em êxtase. Eu não sei se ela achou que eu apanhei em êxtase. Eu não entendia nada, né? Porque ele está aqui, porque é hábito, é da cultura indiana, né? De afeto isso, né? São gestos afetivos. O cascudo não foi afetivo, foi para abrir o meu chakra e abaixar aquela bruxaria toda, arrancar todo o acervo que eu tinha de druida, sei lá o que mais, aquelas diversas reencarnações que eu estava fazendo alguma coisa por aí, né? E ele tirou e eu fiquei então muito mais amável, muito mais amoroso. Eu agarro todo mundo me agarra. Eu era sempre fechado, ninguém se aproximava muito. E aí acontece um fato, para mim, excepcional. Porque todo mundo dizia, é muito difícil tocar os pés de lótus do Avatar. Porque os pés de lótus do Avatar transformam. Os pés de lótus do Avatar é a energia cósmica, é Shiva Nataraja ali. Era uma coisa assim. Aí, como eu era o último da sala, o Sai Baba, alguém chegou e disse, olha, tem que se transferir para outra sala. Quando falou para se transferir para outra sala, aí eu já não era mais bobo. Eu saí correndo e sentei na frente da cadeira dele, e onde tinha uma almofadinha que ele botava os pés. Aí o pessoal chegou, eu não sei como é que eles se posicionaram, mas eu estava ali. Aí quando a mente, você sabe como é que é, né? Tem todo tipo de pensamento, roupa, desejo, tinha tudo, né? Quando ele foi sentar, eu coloquei os pés. Ele ficou, eu acho, 3 encarnações com os pés na minha mão. Foi muito tempo e escrevia com o dedão do pé na minha mão alguma coisa, eu não sei, eu quis dizer o que é. O pé dele, nem a minha filha, quando nasceu, tinha um pé tão fino. E ele andava com... Marcelo, como é que era o Ariel lá? A gente ficava com casco. Nós, mesmo com sandália havaiana, o ashram era uma areia brilhante, mas escaldante. O nosso pé em sandália havaiana ainda ficava com o casco. Saibava, Microfone. Descalço, na boa. Tanto que eu peguei naquela coisa do ego, né? Toda vez que ele passava, parava na minha frente, quando ele saía, eu já levava um saco de plástico. Por isso que calçaram. Eu acho que ia ficar um buracão, todo mundo pegado.
Os indianos pulavam em cima da gente para pegar as areias, né? Onde o Avatar pisava, que é 8. Ele mudou para Whitefield, aí o meu... Já. Bem, aí, só para encerrar, em 88 ele mudou para Whitefield, e eu também fui para Whitefield e não pude ficar, porque, como disse o Marcelo, tinha muito poucos locais para se hospedar, as pessoas, os devotos, e eu fiquei no hotel, que eu acho que o nome era Calver, não sei direito, e todos os dias, eu fiquei ainda mais uma semana, todos os dias, aí estava meu pai, de Valdo Franco, e todos os dias eu vinha até o ashram, e naquela época nos informavam que para sair do ashram era legal se pedir a Sai Baba que se a gente tinha permissão para sair do ashram. Eu fiz um bilhete e como eu não caí na fila da frente, mas o meu pai estava na primeira fila com o Divaldo Franco, eu entreguei o bilhete a meu pai e quando Sai Baba veio, que ele deu o bilhete, Sai Baba nem abriu o bilhete, pegou na mão e disse assim, diga, ele pode ir, tá abençoado. Eu me despedi depois do Divaldo Franco, que também disse que a guia dele lá também estava dizendo que eu estava tudo bem, né? Já o Avatar tinha dito que eu podia ir. Pegamos o automóvel com o mesmo motorista que durante uma semana nos deixava no ashram e nos levava para o hotel. Quando nós entramos no carro, o motorista deu a partida, ele entrou num estado de catalepsia, ficou assim, o olho arregalado, a mão assim dura, o pé no acelerador e o carro saiu maluco. Então a astróloga tinha razão, que a gente ia morrer num desastre. E o carro ia assim, ó, na estrada que vai do ashram de Whitefield até uma estrada maior, grande, que o volume de carro não parava. E certamente, se a gente entrasse naquela estrada, nosso carro seria estraçalhado. E enquanto o motorista ia fazendo assim, N acontecimentos aconteceram, as moças, eram duas senhoras que estavam comigo, uma Yugoslava e a filha dela, que era de Argentina, nascida em Ushuaia, ficavam, vão sairão, diga para ele, para parar o carro. Aí eu dizia, stop the car, eu dizia como um carro assim, stop the car, não adiantava nada. E quando chegou que a gente ia atravessar essa via principal, em que nós deixaríamos de existir no corpo, tinham umas latas e marcava. Entrava carro para cá, saía carro para cá, eles botaram os indivíduos, botaram mais lata de óleo, e o carro subiu na lata de óleo, foi dum, travando as rodas, e parou aonde? E quando as pessoas indianas que estavam lá correndo para o carro, que abriram, o motorista caiu na rua, as duas saíram correndo e eu fiquei olhando, saí, o carro também mexeu, e me lembrei que eu não tinha morrido, eu estava ali, porque Sai Baba tinha me poupado, depois ele me poupou mais 2 vezes, e eu era depois no programa Era do Avatar, que eu tenho lives dizendo assim, a raposa e o ego, onde eu disseco o ego. Vamos ver isso aí.